Esse fenômeno de transição planetária, ele não tem data para quando ele começou. Algumas pessoas dizem que a transição planetária começou quando Jesus veio ao planeta e aí iniciou uma nova etapa. É uma hipótese. Há outros que dizem que não, que a transição planetária ela iniciou quando a doutrina espírita efetivamente chegou ao planeta. É uma hipótese também, uma hipótese. Existem várias hipóteses de quando isso começou, porque não existe uma data marcada. Mas a gente vai observar no livro A Gênese, no capítulo 18, informações que estão presentes numa mensagem de Dr. Barry, que é uma mensagem que está no item 9 do capítulo 18, aonde ele fala que esta transição que estamos passando, ela começou há aproximadamente 100 anos. Opa! A obra foi em 1968, tirar mais ou menos 100, vai dar 1770, quase 100 anos, Revolução Francesa. Então, é razoável que a gente imagina, não a Revolução, dia 14 de julho de 1789, mas aquela onda acontecente em função dos iluministas, dos enciclopedistas, das movimentações que aconteciam no orbe naquele período, devem ser a sinalização que aparece dentro desse texto, assinalando que nós estamos na transição planetária a partir dessa época, mais ou menos. Também nós encontramos em Obras Póstumas, na segunda parte da obra, Obras Póstumas é uma obra não escrita por Allan Kardec, portanto, não tem a mão do codificador, que tem uma preocupação de identar o texto, então fica até meio ruim da gente dizer aonde que está. Mas quem tiver paciência vai pegar a segunda parte e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque os capítulos não são numerados, e quando chegar no 31, vai encontrar um título chamado Regeneração da Humanidade, Giovana. Esse título, Regeneração da Humanidade, é uma mensagem que serviu de muita base para que Kardec pudesse elaborar o texto do capítulo 18 da Gênese. E é exatamente nessa mensagem que está nessa 31ª posição da segunda parte de Obras Póstumas, nessa mensagem longa, que tem 29 parágrafos, é uma mensagem bastante robusta. No parágrafo 21, ali é dito que a transição planetária também está há um século acontecendo, ou seja, é um reforço daquilo que Dr. Barry fala, apontando que, de repente, a transição, de fato, teria começado a se dar ali por volta da Revolução Francesa, embora também seja uma costura que não é tão importante a gente saber isso, porque isso não é o essencial para o entendimento desse fenômeno. Importa, sim, a gente consultar o que nós temos na Gênese, no capítulo 11, no item 37, aonde Allan Kardec, escrevendo no capítulo chamado Gênese Espiritual, nos aponta que as migrações planetárias, elas acontecem de duas formas diferentes. Ali Allan Kardec diz que existe a migração individual e existe a migração coletiva. Nesse item 37, ele diz que as migrações individuais, elas acontecem nos períodos normais da humanidade, e as migrações coletivas em momentos especiais. O que seria uma migração individual? Uma migração individual, como o nome diz, é uma migração individual, é um indivíduo só. Eu tenho uma partida de espíritos e, de repente, um espírito se destaca e a gente retira. Não sei se alguém aqui já cozinhou nhoque, mas a gente coloca o nhoque e aí ele começa a ferver. Na medida que sobe, ficou pronto, aí você vai tirando quem está cozido e vai tirando da panela. É mais ou menos isso, é um por um. Então, o período de migração individual, ele acontece no período normal, é um espírito por vez, sempre para cima, e não é obrigatório, é facultativo. Então, um espírito tem uma certa evolução, você acha que está interessante, você vai e promove
esse espírito para uma outra fase, para um outro orbe, aonde ele possa se desenvolver. Quem conhece a história do Dr. Bezerra de Menezes deve lembrar que ele recebeu um convite, mas ele disse que não iria. E já deve ter ouvido a história de Alcione, que recebeu um convite e foi. Mas voltou, mas foi. Então, a migração individual, ela acontece no período normal, e as migrações coletivas em ocasiões especiais. Mas o que vem a ser essas ocasiões especiais? Vamos consultar a obra de Kardec, capítulo 11, item 35. No item 35, ele vai destacar o que é a ocasião especial. A ocasião especial é a transição planetária. Então, fechou. Então, nós temos, na verdade, a transição planetária. Na transição planetária, ocorre um tipo de migração, que é a migração coletiva. Fora da transição planetária, ocorre a migração individual, facultativa e para mundos melhores. As migrações que acontecem na transição planetária, elas são coletivas, e além de serem coletivas, são obrigatórias, não são facultativas. O espírito não escolhe se quer ficar ou não. No processo da transição planetária, ocorre uma retirada significativa de um conjunto de espíritos a um só tempo. E aí a gente vai perceber que essa dinâmica da retirada dos espíritos, inclusive colocado no livro A Gênese, no capítulo 11, ela é feita em ondas, não é uma retirada só. Lá está dito que são ondas sucessivas que vão acontecendo para a migração, mesmo na janela da transição planetária, ondas acontecem de retirada de espíritos nesse nosso processo de desenvolvimento. Então, nós estamos agora, evidentemente, dentro de um período de transição planetária, e dentro dessa lógica, as migrações individuais elas não estão acontecendo. Só vão acontecer as migrações coletivas. Individuais não vai. Por que não acontece migração individual no período em que nós estamos numa transição? Por duas grandes razões. A primeira delas é porque no período da transição planetária, o mundo entra em convulsão. Então eu preciso de muita gente para ajudar. Então não faz sentido eu liberar alguém para uma sociedade melhor se eu vou precisar de gente para ajudar nesse período de efervescência que a sociedade estaria vivendo. Essa é a primeira razão. E a segunda é a seguinte: nós já não estamos em transição? Nós já não estaremos em breve tempo indo para uma sociedade melhor? Então, por que eu vou dar o passaporte para alguém se daqui a pouco tempo, na visão dos espíritos, daqui a pouco tempo, nós iremos ingressar, evidentemente, numa sociedade melhor? Então fica, meu filho, colabora um pouquinho e depois você integra essa sociedade que vai ficar melhor. Não adianta você ir para lá se daqui a pouco vai ficar igual lá. Então fica logo, dá uma colaboração aqui, tudo bem que vai esperar um pouquinho, não é? Mas dá uma colaboração e depois ingressa nesta sociedade. Quando nós estamos fora da transição planetária, ou seja, está distante a transformação efetiva do naipe dos espíritos que se apresentam no planeta, então faz até mais sentido que você retire uma entidade que apresenta uma determinada característica para que ela ingresse num outro orbe, num outro planeta, com uma sociedade mais evoluída do que aquela aonde eles estão.